Você achou? Amós capítulo 8, versículo 11. Vamos ler a escritura. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Feche seus olhos. Pai, Amós, um profeta, mas com grandes palavras para o nosso tempo, Senhor. Eu sei, Senhor, aonde achar essas palavras de vida eterna. Aonde estão essas palavras que chegam ao nosso coração, Pai? Parece que as palavras têm se misturado com palavras humanas, Pai. E as pessoas não conseguem mais compreender o real em sua frente. Mas, Pai, que o Seu Espírito Santo conduza a nós, porque o eleito nunca será perdido, Senhor. O eleito nunca será enganado, Pai. Tu disseste isso. Por isso, mantemos a nossa confiança nessas palavras, Pai, e na mensagem do Teu mensageiro para esse tempo, Pai. Ajuda-nos, Pai, essa noite a compreender isso com clareza, Senhor. Te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Talvez essas palavras coloquem a nós a pensar sobre isso, sobre essa questão. Não vai ser fome, uma fome natural, nem uma sede natural, mas uma fome de ouvir a palavra de Deus. Mas você diz assim, irmão, mas tem tantas palavras de Deus, tem tantos isso. Mas você já parou para pensar? Parou mesmo com convicção e meditar sobre isso? Aonde está a pura verdade? Existem tantas religiões, tantas igrejas, tantas coisas. Aonde está essa verdade? Você poderia imaginar, eu acredito que deve ter mais de 20 mil ou muito mais. Várias dizem que são verdade. A minha igreja é verdadeira, outro diz a outra igreja é verdadeira, a tal igreja diz que é verdadeira. E você se depara com uma situação. Mas se você tem lido a mensagem de irmão Brana e recebido essa mensagem que não é do irmão Brana, é de Deus. Talvez a gente sempre é acostumado a falar assim, dessa maneira, mas não é. Ela veio de Deus. E eu vou provar isso à noite para vocês, lendo algumas mensagens que estão aqui, firmadas no nosso coração. E eu quero provar para você como Deus adverte. Quando Deus adverte, Ele aplica uma forma de dizer, vai existir um juízo para advertir. E a mensagem que nós vamos falar à noite é o poder da revelação. Ou vou reforçar melhor isso, o poder de Apocalipse. Quando fala a palavra Apocalipse, você parece que se toca mais. Fica mais preocupado com essa situação. Mas Apocalipse é revelação. E você diz assim, então Apocalipse é fé. Opa, o livro de Apocalipse, então, o que é? Fé. Agora, não uma fé humana, não uma fé colocada com interesse humano. O que hoje é o que eles misturaram, a palavra de Deus com a palavra humana. E isso não funciona. E eu quero que você entenda que porque estou falando para a nossa igreja, não estou falando para outra igreja, e eu quero que você tenha clareza do que eu vou falar agora. Você provavelmente acompanha a internet, todos hoje estão comunicando com a internet, você hoje não pode fugir disso. Então, eu quero entrar num assunto que você vai dizer assim, por que você está entrando nesse assunto? Eu quero entrar nesse assunto para você não perder o espírito da palavra de Deus. Muitas vezes você escutou sobre Pray, né? Não escutou? E hoje, você entra na internet e você sabe, aperte o Pray. Mas vou primeiro colocar esse pensamento, eu quero que você perceba bem o que eu vou querer dizer. Pela fé, isso é escritura, pela fé Noé
sendo avisado por Deus de coisas que ainda iam vir, movido por temor, o que ele fez? Preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual ele condenou o mundo. Olha, escute bem, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é pela fé. Agora você percebeu que Deus revelou a Noé que havia um julgamento iminente, que ele ia destruir aquela terra por água. Você percebeu? Primeiro ele avisa a Noé e depois ele diz: construa uma arca para salvar você e sua família. Mas ele estava pregando uma mensagem para salvar as pessoas. Mas um problema é reconhecer e se arrepender e aceitar. Você pensou se Noé pregasse e as pessoas escutassem, se arrependessem, Deus não ia destruir a terra com água? Mas, diz as Escrituras, só Noé e sua família reconheceu isso. E eu fico pensando como Deus trabalha. Ele trabalha da mesma forma, ele não muda a forma, ele não muda o seu jeito. Hoje é a mesma coisa que acontece lá no passado e está sendo dito aqui. Você e eu estamos sendo advertidos que essa terra será destruída. Não a terra será destruída, mas tudo que está aqui vai ser. E o irmão Branham chega a dizer em várias mensagens que isso vai ser uma bomba atômica, vai ser destruído. Quando falamos sobre pandemia, dentro da mensagem já estava lá, eu li vários versículos da mensagem, vários parágrafos da mensagem para você, e se você não tem dúvida, você tem uma dúvida, você vai lá e pega na mensagem, você vai ver ele falando sobre esse assunto. Isso já era uma advertência a nós. Mas precisamos de uma fé, uma revelação do alto para você compreender o que está escrito ali. Então o que Deus faz? Você é um filho de Deus? Ele avisa antes de acontecer. E ele gera um escape para você. Ele usou um escape para Noé. Ele usou um escape para Moisés. Ele usou escape para todos que ele advertiu. Estamos nessa situação hoje. Escute bem, o poder da revelação tem poder para nos alertar sobre coisas que virão no futuro. Você diz assim, mas como isso, irmão? Está aqui, está escrito, está nas mensagens. Talvez eu passei por alto, mas Deus vai levar o nosso coração a ver isso. E eu creio que Ele está fazendo isso muito rápido nessa era. E eu quero ler algumas coisas para você entender o que estou falando. Olha o que está acontecendo no coração dos irmãos que dizem ser da mensagem. É esse ponto que eu quero que você compreenda. Isso se chama aplicar o sinal. O que é aplicar o sinal? É quando você manifesta o Espírito Santo. Aplique o sinal. O Espírito Santo está em você. Aplicar a revelação à nossa vida diária. Então, se o Espírito Santo está em você, você aplica o sinal que é o Espírito Santo. Você vive uma vida com o Espírito Santo se manifestando para as pessoas. Porque se você vive uma vida escondida, com o Espírito Santo te escondendo, tem alguma coisa errada aí. O que Deus deu o Espírito Santo para você manifestar esse Espírito Santo para você. Então ele diz assim, ó, aplique o sinal. Agora escute bem aqui, ele vai dizer assim, as pessoas acreditam que as próprias fitas são o símbolo ou o sinal. Você crê nisso? Que as próprias fitas que faz apertar o play é o sinal? Você não faça isso. Preste bem atenção. Moisés, quando subiu lá para fazer as tábuas de pedra e escrever os 10 mandamentos e entregou a Israel, era tábua de pedra. Estava escrito ali os 10 mandamentos, aonde Israel ia cumprir isso. Mas as pedras e as tábuas que foram escritas não é o poder. Ela foi passada para o coração dos filhos.
E aí eles guardaram dentro do seu coração aqueles 10 mandamentos. Você deve perceber que é um CD, é um play, mas você passou aquela mensagem que está aqui nesse templo para dentro do seu coração? Aí está. Em que condição você me diz que está? Como é que está a mensagem para você? Escute bem que eu vou levar à frente isso. Um irmão realmente disse: eu não importo com o que está nessas fitas. Olhe bem, eu não me importo com o que está nessa fita. Eu creio nela de qualquer maneira. Opa! Você vai crer numa coisa que nem sabe o que está escrito? Ah, eu creio na Bíblia. Mas você nem leu o que está escrito, como é que você vai crer? Não dá. Escute, eu quero colocar hoje você numa situação para você entender. Não, eu creio na Bíblia. Ah, eu creio no mensageiro. Ah, eu creio na mensagem. Está tendo uma confusão no meio do povo da mensagem. Para mim crer, eu tenho que entender o que estou vendo, o que estou lendo, ou o que estou ouvindo. Escute bem aqui, ele vai dizer assim, ó: como você pode acreditar em algo que você nem sabe o que é? Como é que eu vou acreditar nisso se nem sei o que é? Você não vai acreditar porque você nem sabe o que é. E irmão, nesse tempo que estamos vivendo, muitas pessoas não sabem quem é Deus. Elas só ouvem e dizem: ah, é Deus. Ah, meu pai disse que era Deus. E você, sabe quem é Deus? Ah, minha mãe diz que é Deus. E você, teve um encontro com Deus? Moisés sabia também, porque a mãe dele disse para ele: você vai ser um profeta, Deus chamou você para isso. Ele sabia tudo isso, mas ele nunca teve um encontro com Deus. Ele teve que ir para o deserto e ficar 5 minutos na presença de Deus para ter um encontro com Deus. Ele sabia tudo isso, que ele era um profeta, foi chamado para libertar o povo, tudo ele sabia, mas sem experiência nenhuma. Você está entendendo o que acontece? Sem experiência nenhuma, não funciona. Aqui estamos na mesma situação. Eles pensam: aperte o play, aperte o play. Olhe bem. Como alguém alega acreditar na mensagem e não me importa o que está nestas fitas? Eu digo que creio na mensagem de Mambrana e não me importo do que está escrito ali naquelas fitas. Eu creio. Loucamente crer. Você não faça isso, irmão. Você tem que ir lá, você tem que escutar, você tem que meditar, você tem que ver se isso é a fonte verdadeira, porque quando você tem essa confiança, você muda os seus pensamentos, porque aquela mensagem manifesta para mudar seus pensamentos. Mas quando você nem dá bola, você bota na sua bolsa, você não escuta nada, você não vê nada, você abandona Deus, e depois você vai querer cobrar de Deus, não tem como cobrar, porque um dia vai se abrir uma tela, e você diz assim: quanto tempo eu fiquei ansioso. Irmãos, vivemos num tempo que temos bastante tempo. Ficamos, a maioria, mais ansiosos do que fizemos coisas. Nunca se trabalhou tanto menos nessa era. Escute aqui o que ele vai dizer. Nessas fitas, essas instruções do Senhor, que desceu como um grito. Ele está aplicando o que Paulo está falando lá. Você pode se importar menos com o que está nela? Mostre-me que você não está interessado na voz, apenas na fita. Prestou atenção no que ele quis dizer aqui? Você está interessado na voz que sai dessa fita? Ou você está interessado só no CD ou na fita? O segredo está na voz. O irmão Brana sempre falou: escute as fitas para ouvir a voz. Não no material, não no CD. Pega o CD, aperte o play. Nela, você não deve ter nenhuma revelação do que Deus mandou
o seu profeta fazer? Instruí-lo. O que o profeta instruiu? O profeta falou assim, ó, escute bem, irmão, grave isso no seu coração. Se você não sabe o que o profeta falou, ele falou assim, ó, Deus está aqui. Vou falar de novo. Deus está aqui. Você está entendendo aonde que eu quero falar? Não é essa estrutura. Deus está aqui. Não nesse local, em qualquer lugar que você vá, Deus está. A mensagem está aí. Você crê nisso? Se eu creio que Deus está aqui, como eu deveria ser? No meu serviço, na minha casa, com meus amigos, com a minha esposa, com meus irmãos, com meus inimigos. Você está entendendo? Deus está aqui. Escute bem o que vai acontecer. Irmão Brana fala assim, ó. Eu quero que você preste atenção, porque isso é um conjunto de palavras, chaves, que vai encaixar e você vai entender onde que eu quero chegar. Não podemos dizer que cremos e, portanto, temos fé, pois fé é uma revelação. Eu creio, mas fé, que eu entendo, é uma revelação. Vou dizer como é que é uma revelação. Pedro não tinha nada, não sabia nada quem era Jesus Cristo. De repente vem uma revelação do céu e diz assim, ó, ele é o Cristo, Pedro. Opa, desceu o seu coração, ele sentiu. E Jesus pergunta, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tinha certeza porque veio do céu. E Jesus, ele bate na firmeza e dizia assim, ó, não foi nem a carne, Pedro, não foi tu que foi, não, quem veio e disse para você foi o próprio Pai. Isso é revelação, você entende? Agora escute bem o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, revelação, fé é uma coisa, e crer é apenas dizer saber ou ler. São coisas bem diferentes. Escute o irmão Morando dizer na mensagem, sinalize. Não venha até aqui e diga, eu creio na mensagem. Muitos irmãos dizem, se eu perguntar para você, você crê na mensagem? Você vai dizer, eu creio. Você crê na mensagem? Você vai dizer para mim, eu creio. Você, Deus, irmão Bruno, assim, ó, não venha aqui dizer que crê na mensagem. Olha, irmão, isso nos impacta. Escute bem o que vai dizer. Não venha aqui dizer que você crê na mensagem. Você obedece a mensagem? Não é que só crê. Você obedece mesmo? Venha para Cristo. Aí mudou tudo, porque não é na matéria, não é na letra, para ir a Cristo, é no seu espírito. E olha aqui que ele vai dizer. Você diz, eu creio em cada palavra que você diz, irmão Brana. Olha o que ele está falando. Eu creio que cada palavra que você diz, irmão Brana. Isto é bom, ele está dizendo, isto é bom, mas isso é apenas ser capaz de ler. Olha o que essa palavra está funcionando. Eu creio, irmão, em todas as palavras que você diz. Isto é bom, mas isso é só a capacidade de você ler. Bateu um coração? Escute mais o que ele vai dizer. Leve a mensagem. Agora ele está mudando o quadro. Ele diz, leve a mensagem. Tome isto em seu coração, que você deve ter o sinal. A própria vida que estava em Cristo está em você. Quando eu ver isto, vou passar por cima de você. Mudou tudo? Você crê? Ou você recebeu Cristo? Senão, a gente vai cair em uma situação. Irmãos, escute bem. Você diz, não, essa escritura está errada, então eu vou aprimorar essa escritura para você, que está dentro da Bíblia. O diabo crê e estremece. Nós devemos que cremos, nem temos medo, nem estremecemos de Deus.
Você está vendo aonde que eu estou querendo crer? É além disso. É além disso. Você tem que ter a vida de Cristo em você. Você tem que ter a manifestação. Você tem que ter o sinal. Quando meu morano gostava de usar essa expressão, tenha um sinal. Aplique o sangue, ele fala. Sempre em mensagem ele diz, aplique o sangue, meu irmão. Qual é o preço que você quer dessa mensagem? Ela está aqui. Ela está aqui. Quanto é que você quer pagar? Não em dinheiro, tá? Pagar. Paulo pagou o seu preço. Jesus Cristo pagou o seu preço. Você viu como é que eles pagaram? Quanto é que você vai pagar por essa mensagem? Essa é a mensagem do tempo final. Essa é a mensagem do coroamento. Essa é a mensagem que todos os homens de Deus do passado que viram isso aqui, eles queriam estar. Você tem que dar o valor, o devido valor a essa mensagem. Isso não é de qualquer coisa. Isso não é de qualquer jeito, irmão. Eu quero que você entenda. Isso não é de qualquer jeito. A gente tem que parar de ser meninos nesse sentido. Irmão Brana, mensagem... Romanos fala assim, versículo 5, do 3 e 5, ele fala assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você se gloria na tribulação? Eu quero saber se alguém aqui se gloria na tribulação. Tem alguém se gloriando na tribulação? Ficou difícil, né? Nós se gloriamos na tribulação. Amém? Amém? Escute Bíblia, escute mensagem, ouça a palavra, medite nela. A palavra ainda diz assim, medite de dia e de noite, porque o tempo é mau e você tem que saber o que Deus deixou para nós. Olhe bem o que ele vai dizer aqui. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Como é que vai a paciência aí? Tá boa? Tá boa? Amém? Podemos dizer amém? Não é a tua paciência. Eu não estou falando da tua. Eu estou falando de uma paciência que veio do céu. É bem diferente. Quantas vezes nós não estamos nervosos? Você nunca fica nervoso? Eu fico. Tem hora que eu fico nervoso. Não adianta a gente querer se fazer de super-herói. Na frente parece, mas atrás está bombardeado. Lá atrás, na sala de máquina, está tudo quebrado, nem funciona mais o motor. Mas, não, eu sou paciente. Esqueça isso. Deixa Deus gerar essa paciência em você. Escute bem, daí ele vai dizer assim, da tribulação produz paciência, e da paciência experiência, e da experiência esperança, e da esperança não há confusão. E ele diz assim, porque o amor de Deus é derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, irmão. Você percebeu uma coisa? Toda a chave, toda a estrutura chega aonde? No Espírito Santo. Toda a ação tua que começa, eu estou numa tribulação, mas se você confia nisso, vai o Espírito Santo trabalhar para você ter paciência. O problema nosso hoje é que nós não somos pacientes, porque o próprio sistema mudou a nossa ação. Nós queremos um lanche rápido. Tem vezes que paramos lá para comer um cachorro-quente, se lembra? Daí o Vercrei estava na frente, eu cheguei depois, paramos ali, ele ficou falando, conversando comigo. E eu fiquei um pouco impaciente já ali. Não falei para ele, mas estou falando isso para a igreja para você entender. Porque eu pensei que estava na fila e estava mais atrás. Depois a gente compreendi isso e depois ficou tranquilo. Mas eu estou mostrando uma coisa, que esse é o homem humano. E essa paciência que vem do céu. Por isso nós devemos nos enganar um com o outro. Eu não tive, eu estava ali paciente. Eu podia falar isso para o Verclay, né? Mas eu estaria me enganando. Você entendeu? A gente tem que entender porque Deus é o que faz a mudança. Não é nós que fizemos.
Eu conheci muitos irmãos que fizeram mudança própria e depois houve rupturas. Não podemos fazer isso. Temos que confiar no quê? Na promessa de Deus. Você começou a entender por que hoje a palavra de Deus era para ser manifestada? E aonde está essa palavra de Deus? Aonde as pessoas procuram? Elas estão procurando. Parece ser a palavra de Deus, mas não é a verdade. Eles estão comendo lixo, comidas passadas, comidas estragadas. Você diz, mas como, irmão? A mensagem, essa palavra de Deus está estragada porque ela não está no tempo certo. Preste bem atenção. A mensagem de Lutero serve para nós? Não serve mais. É justificação. Ela está em um tempo passado. Serviu para Lutero. O justo viverá pela fé. Mas isso passou no passado. Claro que precisamos de justificação, precisamos, mas tem mais coisas, alimentos mais na frente. E aí que mora o perigo. Você tem que entender isso. Você não pode ficar para trás. Você tem que se alimentar do alimento de hoje. E ele vai dizer isso para você agora aqui, ó. Como a botija de azeite da mulher sunamita nunca secou durante o tempo de fome, nos dias de Elias. Assim Deus prometeu para nós os alimentos com o seu alimento espiritual no tempo devido, durante esta fome mundial. Sim, o tempo pela palavra de Deus que acabamos de ler do profeta Amós. Preste bem atenção para você não ter dúvida do que estou falando, porque é o mesmo paralelismo. Chega um profeta na casa daquela mulher. Nós temos um profeta nesse tempo. Escute bem. O que o profeta fala para aquela mulher? Primeiro prepare um bolo para mim e depois para ti. O profeta, eu quero que você entenda, não é o irmão Brana. O profeta é Deus. Atrás de um tabernáculo. O profeta não é Elias. O profeta é Deus, atrás de um tabernáculo chamado Elias. Ele está manifestando a fé daquela mulher. E é isso que está acontecendo hoje. Existe uma mensagem manifestando a sua fé de confiança na palavra de Deus. Porque aquilo foi um ato de confiança naquele homem que estava manifestado por Deus. E ela fez o bolo, entregou para ele, e nunca mais o que aconteceu? Faltou azeite e farinha na botija. Você está entendendo hoje? A mensagem é a mesma coisa. Deus nunca vai deixar faltar azeite e farinha na botija daqueles que realmente reconhecem a palavra de Deus, que são filhos e filhas de Deus. Eu quero dar um quadro aqui para você entender. Lá no jardim do Éden, você se lembra quando foi criado o homem? O homem era masculino e feminino. Não estou falando no lado humano. Sua natureza espiritual era masculina e feminina. O que Deus falou? Que o homem não fique só. E criou da costela, olhe bem, criou da costela, deu um sono dele, tirou a costela e criou a mulher. E ele separou o lado masculino, ficou com o homem Adão, e o lado feminino ficou com Eva. Por isso que a Escritura diz, quando um homem casa, eles são um. Porque une os dois espíritos, o masculino e o espírito feminino. Amém? Isso é Escritura. Pode olhar você. Quando Deus está falando lá no Gênesis, Ele está aplicando o quê? Ele está aplicando ainda o homem espiritual. Depois Ele faz um homem do pó da terra e sopra o espírito. Agora grave o que eu estou falando aqui. Sabe por que eu estou levando isso? Eu quero te mostrar uma coisa. Jesus Cristo no Calvário, grave o que estou falando, ele está aqui, ele está no Calvário. Quando ele recebe uma lança em sua costela, que ele sai sangue, sai água e sangue, ali sai a vida. Jesus Cristo era masculino e feminino.
espiritualmente, você entende? Masculino, ele é o segundo Adão. Você percebeu? O Adão lá era assim, e ele era masculino e feminino. Quando ele recebeu essa lança, sai o espírito feminino para entrar onde? Em sua noiva. Isso é pura revelação. E o espírito masculino fica com Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa boa nesse assunto. Ele nunca vai deixar a sua noiva para trás. Adão não deixou e ele nunca vai deixar. Você é uma noiva? Você recebeu o Espírito Santo? Nunca ficará para trás. Amém? Estou mostrando esse quadro para você entender que a questão está aqui. Ele vai alimentar você. Ele é o homem, ele faz essa parte, ele conduz isso, ele traz, ele precisa fazer ela ser alimentada no poder da palavra. Quão bom isso é, né? Então você já está descansado. É como ela estava num pé de Boaz, descansada. Olha, isso é maravilhoso. Se você for entrar nessa profundidade, você vai entender. Você não precisa fazer força, você não precisa fazer, você está nos braços de Boaz. Cristo é esse Boaz que cuida da sua noiva. Preste bem atenção nisso. E ele vai dizer, ele vai aplicar isso, dizendo assim, ó, no sermão, tentando fazer um serviço a Deus, o irmão Brana diz: mas Elias decidia, escute bem, se isso não é palavra de Deus. O irmão Brana diz: mas Elias decidia é o Senhor Jesus Cristo. Você quer gravar? O Elias desse dia não é o irmão Brana, é o Senhor Jesus Cristo. Manifestação em irmão Brana. Ele deve vir de acordo com Mateus, Lucas 17:30. Isto, o Filho do Homem deve se revelar entre o seu povo, não um homem, Deus. Olha, irmão, não um homem, Deus. Ele aplica, olha, eu fico pensando quão maravilhoso isso. Mas virá através de um profeta. E ele nunca teve dois grandes profetas, ao mesmo tempo, nunca no mundo. Vê? Você conseguiu captar? Ele está aqui. Irmãos, você não está abandonado. O próprio Jesus Cristo, vou preparar lugar. Ele deu uma palavra para a sua noiva: voltarei. E ele vai aplicar mais coisas aqui para você entender. Ele vai dizer assim, ó: assim, o nosso Elias desse dia, que é o Senhor Jesus Cristo, não é o irmão Brana, é o Senhor Jesus Cristo, forneceu óleo para nós, para toda a última porção do alarido, que nos levará a essa estação da ressurreição, onde esse alarido se torna a voz, não é um play, é a voz, e nos move para a estação da ressurreição, a mensagem da palavra, o mesmo Senhor Jesus, o mesmo Deus, o mesmo grito, a mesma palavra, somente ajustada para a extração da ressurreição. Irmão, sempre foi Deus. O plano é de Deus, tudo foi ação de Deus, todo o plano é dele. Estamos só ajustando o tempo que estamos vivendo e reconhecendo quem ele é. Porque se você crê sem saber quem ele é, você tem certeza que está crendo mesmo? É como você dizer assim, ó, vamos dar um exemplo simples nisso. Eu creio quem é minha esposa, ou eu creio quem é minha namorada, ou eu creio no meu noivo, mas nunca viu. Ele nunca deixou uma palavra a você. Sabe onde que entra o engano? Eu vou te explicar. Bem simples da internet. Muitas pessoas são enganadas na internet, que a pessoa bota uma foto bonita e diz assim, começa a conversar com aquela pessoa, daí olha assim, que homem bonito, que moça bonita, e vão se conversando e não é nada daquilo. Quando eles chegam a se deparar, é uma mentira. Você está crendo numa mentira ou você realmente recebeu por revelação, inspiração, verdade aquilo?
Você está entendendo? É isso que Satanás faz, porque ele trabalha sempre com mentiras. Ele usa a coisa que parece ser verdade, e sempre gostei de usar essa expressão, que diz assim, ó, a palavra de Deus na boca de Satanás é mentira. A palavra de Deus na boca de Satanás é mentira, porque ele perverteu. No jardim do Éden, a própria palavra de Deus que estava ali, ele diz, ele perverteu. Olha aqui. Vamos ler Romanos. Você está com a sua Bíblia, quer acompanhar? Pode abri-la. Romanos capítulo 13, versículo 12 até o 14. Escute bem. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitei, pois, as obras das trevas. Vistamos das armas da luz. Você está vendo o que Paulo está dizendo? Armas da luz, não armas das trevas, armas da luz. Andemos honestamente, como deve no dia, não em glutanaria, nem em beberrice, nem desobediente, nem dissolutos, nem em contendas e inveja. Agora está o 14. Mas revestive do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne, nem de suas concupiscências. Agora eu quero gravar uma coisa. Cuidado da carne, ele não está falando assim que você não deve se vestir, ele não está falando que você não deve comer, ele não está dizendo que você tem que beber, você tem que beber, você tem que vestir, você tem que cuidar desse tabernáculo aqui. O que ele está querendo dizer é da concupiscência da carne. Mudou tudo. Paulo está querendo dizer que você deve ter cuidado da concupiscência da carne. O que é concupiscência? É um desejo desordenado. Não é um desejo perfeito, é um desejo desordenado, que gera pecado em sua vida. Então você deve fugir dessa concupiscência. Eu usei um exemplo lá em Itajaí, que eu mostrei assim, ó, pega um passarinho, ele vai botando uma palhinha, e tu vai assim, que engraçadinho, ele vai enchendo de palhinha, que bonitinho, que legalzinho, que ninho bonitinho, daqui a pouquinho ele bota os ovos e nasce os passarinhos. Isso é o mesmo símbolo que Satanás faz na tua cabeça. Ele começa a colocar uma palavrinha e vai entrando. Daqui a pouquinho você entra na concupiscência porque você já estava querendo aquele desejo e aquele desejo não é bom para ti, e você abraça aquele desejo e daqui a pouquinho Satanás te pega. Daí diz assim, agora tu diz que é um cristão desse jeito, agindo dessa maneira. Ele vai te colocar tantos pensamentos que vai te afastar da presença de Deus. Por quê? Você foi enredado pela sua própria concupiscência. É a única coisa que eu posso dizer a você: arrependa. Arrependa-se. Deus é maior para abençoar e te salvar. O problema é que Satanás, ele só usa uma maneira como fosse um cheque. Ele faz assim, mas não é mate, é um cheque. Você sabe que jogo de xadrez, né? Estou dizendo que é um cheque. Ele dá um cheque para você ficar paralisado. Você entendeu? Deus tem dado a chave para você dar um cheque mate em Satanás. Resista-o e ele fugirá de você. É totalmente diferente de um cheque. É um cheque mate. Resista e ele fugirá de você. Você entendeu? Começa a rodar. Esse que eu estou falando aqui é pensamentos que vai descendo. Você tem que conhecer uma coisa, irmão. Outra coisa que muitas vezes as pessoas não se conhecem. Eu quero que você entenda. Você se conhece? No íntimo. Se você se conhece no íntimo, você sabe onde estão as suas fraquezas e o ponto forte de você. Você cuida com isso, porque você se conhece. Muita gente não se conhece. O mais engraçado, que parece que se você for falar, eu for falar com uma pessoa e dizer assim, você se conhece? Ela vai dizer, claro, irmão, eu me conheço, claro. Mas se eu for falar outras perguntas, eu vou provar para você que você não se conhece.
Irmãos, primeira coisa para você ser um bom vencedor, você tem que se conhecer. O problema é que a gente não gosta de olhar para nós. O maior problema é que a gente não gosta de olhar para nós. Você tem que se olhar, porque é ali que você vai reconhecer a sua fraqueza e você vai depositar nos pés de Cristo. Senhor, não consigo vencer isso. Quando você faz isso com sinceridade, com convicção, Deus vem em tua direção para libertá-lo. Agora, eu quero libertar de qualquer coisa. Eu preciso de libertação e nem sabe o que precisa de libertar. Você não vê pessoas dizendo assim, eu quero libertação. Mas que tipo de libertação que você quer, meu irmão? Não sei, uma libertação, irmão. Estou todo atrapalhado. Que tipo de atrapalhação que está aí na sua vida? Você tem que ter perguntas para saber aonde for, porque se você for num médico, ele vai dizer assim, qual é o teu problema? A primeira coisa que ele vai olhar é o seu coração. Depois ele vai olhar o seu pulmão. E começa a testar ali para ver como é que está o seu pulmão. Ele diz, fala aí, ele vai falar algumas coisas para tu falar. Coração e pulmão. É a mesma coisa, Deus. Ele primeiro quer ver o teu coração. Você tem que se conhecer. Pare um tempinho. Medite em sua vida. Vamos um pouquinho para frente. Deixa eu ver se eu finalizei isso aqui. Aqui. Escute bem aqui, quero entrar mais. Estamos próximos, né? Vamos passar algumas coisas aqui e vamos. Escute bem aqui, a mensagem, eu sei que o meu Redentor vive. O propósito de Deus nunca pode ser derrotado. Temos que gravar isso. O que Deus falou vai se cumprir. Não tem como ter derrota nisso. Não há nada que possa derrotá-lo. Então, como felicidade devemos ser hoje? Descansando sobre aquela bela revelação da palavra de Deus vivo, que não há coisa presente, nem coisas que pode vir, não há doença, nem tristeza, nem morte, nem perigo, nem nada que podemos separar do propósito do Deus vivo. Irmão, nada separa você do Deus vivo. Deus não é uma criança que diz assim, agora tu estás salvo, amanhã tu não está. Quando está, fechou o requisito, você é um salvo. As provas da vida, as lutas da vida, as dificuldades da vida não te afastam de Deus. Tire isso da cabeça. Satanás aplica aquela outra maneira que eu falei de você, que cheque, né? Como é que tu estás, agindo desse jeito. Deus não vê isso porque Ele está vendo Cristo. Cristo pagou o preço por você. Ele está vendo uma coisa maior. O que precisa de você chegar próximo é revelação, se arrepender. E ali você já está na presença de Deus. Não, para estar na presença de Deus você tem que purgar. Vai ficar aqui 50 dias de joelho, 10 Ave Maria e 20 Pai Nosso. É isso? Não, 50 chibatadas nas costas. Você está purgando, você pecou, você fez coisa errada. Que Deus, esse é o Deus que você crê? Eu não creio nesse Deus assim. Você está entendendo onde eu quero abrir? Eu usei um contexto aqui só para você entender. Se toda vida que nós fizesse alguma coisa errada, a gente levasse um tapa na cabeça, então todo dia você ia ganhar um tapa na cabeça, ou mais. Você está entendendo onde eu quero chegar? Deus sabe as suas necessidades e sabe as suas fraquezas. Todos nós que estamos aqui temos fraqueza. Desde o maior, irmão Arantes, eu tenho uma revelação. Deus te abençoe. Agora eu vou dizer uma coisa, se tu tem uma revelação, tu tem mais responsabilidade de provar que essa revelação que chegou no seu coração é verdadeira.
Ah, devo ser assim. Porque a revelação manifesta um amor. E depois que ela manifesta o amor, ela gera uma coisa que chama-se graça. E interessante disso, eu estava meditando com a mensagem, de repente eu parei e entendi que graça também existe uma medida, como amor também. Claro que eu não estou falando num nível que você vai chegar, que Deus quer que você chegue, no amor perfeito. Então, quando você chega no amor perfeito, você chega na graça perfeita. Você está entendendo? Por isso que a gente vê que temos muitas dificuldades em alguns momentos, porque o amor perfeito não nivelou esse amor ainda. Ele tem que chegar ao nosso coração para começar a nivelar a um nível de graça para as pessoas. E eu pensei, Senhor, obrigado. Porque a gente vai entendendo todo um contexto da palavra de Deus. E Ele vai nos ajudar aqui, ó. Deus manteve sua palavra, essa é a mensagem. Lá no Egito disse: eu te dei aquela terra, tudo o que há nela. Olha o que Deus deu. Ele disse assim, ó, Hebreus, tudo que estiver naquela terra lá prometida és tu, ela mana leite e mel. Agora, ele nunca apenas disse, eu vou te pegar, te levar lá em cima e te colocar lá no chão. Ele não disse que pegou aqui, trouxe assim, agora fica aqui, ó. Não, ele diz assim, ó, a terra é tua. A terra é tua. É isso que ele disse. Ele não disse assim, não, agora eu vou te pegar aqui, vem no meu colinho. Chegou aqui na terra, te boto aqui. Deus nunca disse isso. Sabe por quê? Escute bem o que o irmão Brana vai dizer. Eu vou te pegar e te levar lá em cima e te colocar no chão. Eles tiveram que lutar por cada centímetro da terra que tinha. Você está entendendo? Você que é o Espírito Santo, lute cada centímetro da terra que Deus deu a você. Ele diz assim, ó, o Espírito Santo é teu. Agora você tem que lutar. Ele está explicando a forma como foi. Deus, quando ordenou a Josué ali, ele disse, tenha bom ânimo. A primeira coisa que ele diz, tenha bom ânimo, Josué. Sabe por que ele está dizendo isso, né? Porque vai vir prova, vai vir luta, vai vir batalha. Deus diz assim, ó, tenha bom ânimo, José. Tenha bom ânimo, Maria. Você está entendendo onde que eu quero chegar, né? Não temas, nem desespere, porque o Senhor teu Deus está contigo, onde quer que você fosse. Maior promessa que essa. Você já pensou? Ele quer dar o Espírito Santo para você. Tenha bom ânimo. A tribulação está vindo, a luta está tendo problema. Tenha bom ânimo. Ele está contigo em qualquer lugar. Com você. Sim, meu Deus do céu. Fica difícil? Fica. Esquenta. A luta é provada. O fogo aumenta. Nessa era é 7 vezes mais. Nesse tempo que estamos vivendo, 7 vezes mais a fornalha aquece. Irmão, não é fácil. Deus está contigo. Esqueça a outra parte, irmão. Deus está contigo. O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você for. Isso não é refrigério? Sabe por que Ele faz isso? Porque nós dependemos dEle. Ele quer que você dependa dEle. Ele quer que você fale com Ele. Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que está acontecendo com você. Mas Ele quer dizer assim, Senhor, não está fácil. Meu coração não está difícil. O próprio Filho, Jesus Cristo, chega no Getsemane, Ele está numa condição também difícil, Ele fala isso. Por que você não fala? Será que é porque você não crê? Você já pensou nisso? Quando você chorar, chore nos pés de Cristo. Quando você está passando a batalha, vai a Cristo. Ele é o refrigério. Não é o irmão Arante. Você está entendendo onde eu quero? Se você depende de um homem, eu não posso fazer nada por você.
Escute bem aqui. Não importa o que seja, quão difícil seja, quão grande seja o obstáculo, isso não importa. Se for pelo vale da sombra da morte, o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que fores. Josué poderia reunir Israel e dizer: fique aqui, observe a glória de Deus. Deus está com sua palavra, aleluia. Deus fez a promessa, Deus disse a Josué: todo lugar que a planta dos seus pés se colocar é seu, isso é dado a você, amém? Todas as portas dos inimigos, vocês vão tomá-la. Você sabe o que é isso? Isso é promessa de Deus. Foi dado a, sabe quem? A Abraão, o pai da fé. Se você é um filho de Deus, você tem a mesma fé de Abraão. Eu quero que você entenda, a enfermidade, aqui está o Deus vitorioso, mas Ele precisa da manifestação da palavra em você. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que ter a revelação de Deus, para tomar a palavra e dizer: você está curado. Não estamos brincando de igreja. Me escute aqui. Se é para a salvação, se é para a cura divina, se é para as bênçãos, se é para a paz, se é para alguma coisa, e promessa a Deus, faça as pegadas. Eu gosto disso, irmão. Faça as pegadas, porque um dia alguém virá atrás dessas pegadas. Alguém já foi na frente. Jesus Cristo foi o primeiro que fez as pegadas. Homens de Deus, Pedro, João, fizeram as pegadas. Outros homens da nossa era estão fazendo a pegada. Irmão Brandon está fazendo pegadas. Ele não está pregando outra mensagem, ele está pregando a mesma mensagem, a mesma poder da palavra de Deus. Ele fez pegada para a gente andar nas mesmas pegadas. Como está as pegadas de você? Escute bem. Todo lugar que a planta dos vossos pés puser, isso vos dei por possessão. Você botou o pé aqui, Deus deu. Botou outro pé aqui, Deus deu. Você está levando o nível de fé que eu estou falando? Você precisa de cura? Bote o pé. Você precisa de uma libertação e você sabe aonde que é o problema? Bote o pé. O problema é quando você não sabe. Olhe bem, recite as palavras de Deus. Jovem, leia as Bíblias, recite-a. Sabe os versículos, recite. Quando você é jovem, você aprende mais, você grava mais, você entende mais, você está mais definida a poder guardar essas palavras. Quando você recita, você está num problema, você se lembra daquele problema, você sabe aonde está o versículo que você pode recitar, que é bênção. Olha aqui, ele vai dizer, possessão. Deus prometeu isso, Deus cumpre sua palavra. A palavra de Deus é a verdade eterna. Eu acredito nisto, você acredita? Irmão, é a hora de fazermos pegadas. Não podemos ficar aqui nesse mesmo acampamento e o fogo está se movendo. Vamos passar da glória em glória. A experiência bíblica, vamos desdobrar e abrir nossos corações, levantar nossas mãos para Deus, manter a santidade. Fique na Bíblia, não saia disso, fique ali mesmo e siga. Tem vezes na nossa vida cristã, é como fosse um nevoeiro. Vem um nevoeiro, você não consegue ver as pegadas. Tem um momento de você parar, porque talvez é você que é o problema. Irmão Brana passou isso, eu quero dar um exemplo para você. Ele era um bom caçador, ele conhecia bem as matas, ele sabia muito sobre mata. Ele saía nos matos e não tinha essa preocupação dele voltar, ele sabia como conduzir isso, ele sabia que a árvore ficava mais verde, no lado de cá mais musgo, por causa que era no lado do sul, o sul não bate tanto o sol. Então ele sabia todos esses detalhes, ele sabia até se fechasse os olhos, voltar para o lugar onde quer. Mas no momento Deus quis provar para ele que não é o homem que faz isso, precisa de Deus.
Sua esposa, seus filhos estão numa cabana, estão morrendo de frio, e ele sabe disso, ele tem que voltar, ele sabe o caminho, ele tenta voltar, e a neve fecha tudo, as estradas fecham tudo, ele já não sabia mais onde que estava, ele se encosta atrás de uma árvore, e agora ele entende: Pai, perdoa. Porque muitas vezes usamos a nossa capacidade, e a nossa capacidade não é boa, o nosso juízo não é bom, são panos de prato, panos sujos, panos que não são bons. A nossa justiça, use a justiça de Deus. E Deus relembra em sua mente que um dia do verão ele trabalhou, esticou um cabo de telefonia, ele passa a mão na arma, estica e sai andando, cruzando aquilo ali, e de repente ele bate naquele cabo. Aquilo ali é o guia. Você percebeu? É o guia. E o guia é a vida. Porque lá ele vai te levar a vida. Ele segura nessa linha e vai e se depara com a sua casa e a sua família. Deus quer a tua família. Deus quer a nossa família. Comece em casa. Comece em casa. Falam vidas e as vidas vão ser mudadas. Fale a palavra e elas vão ser transformadas. Você começa a entender? Não é o CD, não é a tábua escrita lá, os 10 mandamentos na época de Noé. Aquilo teve que vir para onde? Para o teu coração. Isso aqui, sem entrar no nosso coração, não tem nada, é apenas um livro. Agora, quando essas palavras entram em nosso coração e o Espírito vivifica isso, meu irmão, eu posso dizer assim: quando o Espírito vivifica uma pessoa, ela vai dizer assim: ele não é mais aquela pessoa, ela não é mais aquela pessoa, Deus mudou ela, ela não fala mais daquele jeito, ele não fala mais daquele jeito. Você já percebeu isso? Testemunhos, porque a vida dele foi mudada e a vida dela foi mudada. Por quê? Eles foram revelados. É aí que nós estamos tentando chegar a esse ponto de revelação e entendimento da palavra do final dos tempos. Eu vou passar para outra parte. Vocês podem ficar sentados. Eu vou ler. Hoje é um culto de ceia e quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 11. Vocês memorizem, né? O que ele fez por você e por mim. Sou da mesma forma um pecador, como todos nós somos aqui. Mas gosto de frisar uma coisa: somos um pecador salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Confie nesse sangue que Ele derramou por nós.